Vocês vão ter que apresentar tudo pra gente hoje, assim, mastigado, né? Pra gente fazer que a gente já faz hoje. Podemos? Vamos. Cadê? É sério, qual reunião, rapaz? Não tem assentado não, mas... Bom dia para todos. Com a presença do deputado Paulo Tadeu, deputado Zé Edmar e de Augusto Carvalho, declaro aberta a 21ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito da Educação. Hoje, com o objetivo de fazermos uma avaliação sobre o andamento dos nossos trabalhos, na medida em que nós temos um fato novo que nos impõe uma reflexão. Eu, particularmente, estava já bastante cético em relação à nossa possibilidade de acesso aos dados sigilosos das pessoas jurídicas e físicas que pedimos a quebra de sigilos, né, em sessões anteriores, e até mesmo porque acho que houve uma certa dificuldade da Procuradoria da Câmara Legislativa, que foi muito lenta, foi muito confusa para poder recorrer da decisão do Supremo, que no primeiro momento chegou a negar esses dados, né? Mas com a decisão revertida no Supremo Tribunal Federal, nós passamos a ter agora acesso aos dados sigilosos. E aí, deputado Paulo Tadeu, deputado Zé Edmar, eu acho que nós precisamos recapitular as nossas decisões, né? Quais foram as pessoas todas que pedimos a quebra de sigilo bancário e fiscal para poder monitorar, né, a chegada desses documentos. E com a chegada desses documentos, nós temos diante de nós um desafio. Hoje é o dia 25 de novembro, né? Temos aí a assessoria do Tribunal de Contas do DF, a assessoria da Polícia Federal, que temos 2 escrivães, né, que já parece que finalmente foram designados para nos ajudar a processar essas informações. E, diante da nossa intenção de terminar o trabalho da CPI até o dia 30 de novembro, resta para nós essa indagação. Nós temos condições, em tempo até o dia 30 de novembro, de prepararmos o relatório e tomar a decisão final? Ou, diante dos novos documentos que estão chegando, né, em razão da apreensão e busca que fizemos ainda na tarde de ontem, né, de documentos da Moura Transportes e Jovem Turismo, né, certamente vai demandar também tempo para análise desses documentos. Então, passaria a palavra ao deputado Paulo Tadeu, para que, como principal responsável pela elaboração, né, desse eixo do nosso trabalho, é quem tem, principalmente, de se pronunciar sobre essa matéria. Deputado Paulo Tadeu. Senhor presidente, deputado Augusto Carvalho, deputado José Edmar, é público e notório que a chegada desses novos elementos na Comissão Parlamentar de Inquérito, quais sejam a quebra do sigilo bancário e fiscal por parte do Supremo Tribunal Federal, das pessoas que estão sendo investigadas por essa CPI, bem como também as empresas. O fato de que ainda a Polícia Federal não concluiu a perícia daquelas gravações e a perícia integral daquelas gravações e, portanto, essas gravações são elementos importantíssimos para a nossa comissão, além dos documentos que foram apreendidos nas 2 empresas ontem, onde fizemos a busca e apreensão daqueles documentos. É bom que se diga
que a CPI, deputado Zé Edmar, solicitou a vários depoentes uma série de informações, uma série de documentos, e que eles ficaram de enviar à Comissão Parlamentar de Inquérito. Infelizmente, esses empresários fizeram ouvido de mercador, ou achavam que a nossa comissão não iria se ater aos compromissos que eles tinham assumido aqui durante o depoimento deles. E que não teve outra alternativa para essa comissão que não fosse ontem fazer essa busca e apreensão desses documentos, desses computadores, enfim. De tal maneira que essa relatoria entende que seria uma grande irresponsabilidade nossa apresentar um parecer, um relatório agora no dia 30, sabendo que estão chegando uma série de documentos bancários, telefônicos, fiscais, bem como a apreensão de diversos outros documentos e equipamentos feitos na sede dessas empresas. Nós temos a convicção de que será necessário um cruzamento de informações, será necessário agora um detalhamento maior desse conjunto de documentos que chegaram e que estão chegando nessa CPI, e que, portanto, seria humanamente impossível dizer que no dia 30 nós estaríamos concluindo o nosso relatório. Sabedores de que o regimento interno dessa casa e essa comissão parlamentar de inquérito, de maneira legal, já prorrogou os trabalhos que, na nossa avaliação, seriam e serão concluídos, do ponto de vista regimental, até o início de março do ano que vem. Eu digo aos nobres pares, sem aqui definir uma data, mas que nós vamos ter, nós teremos que prorrogar a entrega desse relatório, aguardando, como já disse, a análise e o cruzamento dessas informações. Quero também aqui informar aos nobres pares que outros documentos também, de outros depoentes que aqui vieram, e que se comprometeram a entregar esse CPI, uma série de informações também ainda não foram entregues. Eu, senhor presidente e deputado José Edmar, não tenho dúvida alguma que outras ações, daquelas que foram feitas no dia de ontem, terão que ser realizadas. Com outros depoentes, com outras pessoas, com outros órgãos, com outras empresas que por aqui passaram. E é interessante que hoje eu recebi mais um documento que trata da possível participação de trabalhadores contratados pela Secretaria de Educação, via ICS, para o chamado Programa Renda Minha, que teriam a responsabilidade de estarem atuando nessas atividades para quais foram contratados e que foram desviados dessas funções para comitê eleitoral, e que, na denúncia que chegou, seria o Comitê Eleitoral do deputado Eurípides Brito. Nós precisamos, é claro, investigar também essas questões que estão chegando na CPI. São questões relacionadas a essa comissão parlamentar de inquérito, e que eu tenho absoluta certeza que nós vamos ter a capacidade de fazer essas investigações, até porque a Polícia Civil ontem, através do delegado Rendon, fez uma ação que eu diria muito correta, muito precisa. A Polícia Federal já designou a essa comissão parlamentar de inquérito 2 profissionais dessa respeitável instituição para também fazer uma sistematização desses documentos. Ontem, a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal designou 2 técnicos tributários para também acompanhar, 2 auditores tributários, para acompanhar também os trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito. O Tribunal de Contas já disponibilizou à CPI também um conjunto de técnicos, juntamente com os técnicos dos nossos gabinetes,
Eu, particularmente, entendo que a nossa equipe ela está muito bem organizada, né, bem estruturada, e é claro que, diante desses fatos, desses elementos todos, eu não tenho nenhuma dúvida de que nós vamos, a partir de agora, iniciar uma série de cruzamentos, uma série de análises desses documentos, dos depoimentos que aqui foram feitos. Alguns sigilos bancários não estão naquela lista inicial do Supremo Tribunal Federal, mas o entendimento nosso é que, com aquela liminar, essa comissão parlamentar de inquérito ganhou, né, o poder de estender a quebra de sigilo bancário a outras pessoas que estão sendo investigadas, e acho importante que a gente possa fazê-lo o quanto antes, até para que a gente também, com esses elementos, com esses documentos, possa concluir o nosso parecer de maneira, eu diria, o mais objetiva e correta possível, e chegando à verdade dos fatos, porque esse é o objetivo dessa relatoria, bem como eu tenho certeza absoluta de todos os parlamentares que aqui se encontram nessa comissão parlamentar de inquérito. Então, são esses informes, senhor presidente, deputado Zé Edmar, deputado Evelise, que eu queria passar aos nobres pares. Eu já tinha até conversado rapidamente com a deputada Evelise no plenário a respeito dessa situação, né? E que, assim, é importante anunciar tanto para os parlamentares, quanto para a imprensa, quanto para os técnicos também que estão acompanhando a CPI, que nós vamos ter que fazer esse cruzamento de informações e, a partir daí a gente apresentar o nosso parecer, que eu espero que seja feito tanto quanto antes possível, mas sem aqui precisar uma data, porque era a intenção nossa acabar o mais rápido possível, mas diante desses elementos todos aqui, já citados anteriormente, a gente vai ter que aguardar um pouco mais. Era esses informes, senhor presidente, que eu queria dar em nome da relatoria. Anunciando a presença da deputada Evelise Long e inteirá-la do que estamos tratando até agora, estamos analisando, deputada Evelise, o fato de que o Supremo Tribunal Federal, eu confesso que eu estava cético em relação a essa reversão de decisão, né? Porque, como eu dizia, acho que houve demora por parte da Procuradoria da Casa, enfim, dificuldades que eu não vou aqui entrar no mérito, tenho as minhas opiniões pessoais, mas não seria o caso, né? O fato é que o Supremo Tribunal reviu a sua decisão, né, e nos deu acesso às informações que começaram a chegar, ao que me consta, né, deputado Paulo Tadeu? Começaram a chegar, quer dizer, fizemos os primeiros contatos, nossa assessoria fez contato com o Banco Central, pedindo que eles queriam mandar caixas e caixas de papel, que não tem nem condição de manusear papéis desse jeito, mas está começando a chegar em meio magnético essas informações. Então, quer dizer, o deputado Paulo Tadeu fala da necessidade da gente processar essas informações, cruzar com as informações que já temos aí coletadas, né? E a discussão que ele está colocando é exatamente essa, a importância de poder analisar esse material. Fizemos o informe da busca e apreensão de documentos, né, que foram decididos, quer dizer, ficaram pendentes por parte dos empresários da Moura e da Jovem Turismo, né, mas num desprezo ao próprio trabalho da CPI, eles não nos mandaram esses documentos e ontem fomos buscá-los, né? E foi flagrante, a deputada Evelise e o deputado Zé Edmar não puderam estar presentes, mas houve a clara tentativa de ocultar, né? Num determinado momento, quando chegamos, o senhor Carlos Alberto, da Jovem Turismo, mandou um funcionário pegar o provedor do sistema de informática da empresa e sumiu com o provedor das instalações da empresa. A ação enérgica da Polícia Civil, que estava nos acompanhando, né, fez com que o funcionário fosse convocado, trazendo o provedor de volta. Então, a tentativa de ocultar e obstruir o trabalho da CPI, né, foi evidente. E tanto que não só o gerente lá, o senhor Carlos Alberto, que depois aqui nessa CPI, como os dois funcionários citados, envolvidos, que mentiram lá descaradamente para a gente, os três foram ontem levados à polícia, à delegacia de polícia, e parece que foram, como é que é, Gustavo? Foram indiciados, né? Então, essa tentativa de
de sonegar as informações, né? Foi devidamente constatada, autuada, né? E ainda lá para as 8 horas da noite nós chegamos trazendo as informações tanto da Jovem quanto da Moura e da Real Expresso, que tem informações de que a Jovem teria uma estranha parceria com a empresa Moura Transportes, com a empresa Real Expresso, podendo ter problemas também lícitos da área tributária que será checada pela assessoria da Secretaria de Fazenda, que nos acompanhou ontem nessa diligência, né? Então, eram essas colocações que o deputado Paulo Tadeu tinha feito. O deputado José Edmar ia se pronunciar. Senhor presidente, eu acho que as explicações são corretas e eu acho que fico satisfeito com essa diligência. Só gostaria de perguntar se há algum trabalho, já foi discutido aqui na comissão, sobre a checagem dos dados da empresa Juiz de Fora, sobre o quantitativo de empregados que tinham na Juiz de Fora, desde a época dos contratos, durante todo o tempo, com uma prestação de contas junto à RAIS, ao INPS. Foi solicitado, mas ele não encaminhou. É porque isso tem um monte de solicitações que foram pedidas. Essas informações são extremamente importantes porque demonstra com o que eles têm de prestação junto ao Ministério do Trabalho como ao INPS, a quantidade, e ainda mais com a argumentação feita pelo... Todos os microfones. Tudo baixo, não? Feito pelo próprio senhor Nelson Laval, de que essa quantidade sempre era menor em função de ter uma pessoa ganhando salário de 2, ou de 3, ou de 4 pessoas. Então, é necessário que se esclareça esse quantitativo de funcionários que eram prestadores de serviço na Secretaria de Educação por parte da empresa Juiz de Fora. Eu acho que isso é um assunto extremamente grave, que está aí dentro desse mesmo parâmetro da Moura e da Jovem, que deveria ser observado. Deixa eu... Só com relação a essa indagação do deputado Zé Edmar, é importante, mais uma vez, reforçar o seguinte. Eu tinha dito aqui no início, vários outros depoentes, empresas que aqui passaram, e depoentes da Secretaria de Educação, e mesmo não da Secretaria de Educação, se comprometeram a entregar uma série de informações e documentos a essa comissão parlamentar de inquérito, e ainda não foi feito. Eu espero que o exemplo de ontem, feito por essa CPI, possa sensibilizá-los, né? E enviar para essa comissão parlamentar de inquérito o mais rápido possível os documentos que eles se comprometeram em enviar para essa comissão parlamentar de inquérito. Entre eles, esse que Vossa Excelência, deputado Zé Edmar, está citando, da empresa Juiz de Fora. Eu só gostaria de completar para o senhor relator, é que, no início, Vossa Excelência leu uma denúncia que chegou ainda há pouco, e eu não entendi muito bem essa denúncia. Se o senhor poderia, talvez, lê-la com mais detalhe, fazer uma explicação um pouco melhor desses casos. Bem, a denúncia é a seguinte, vou dar uma lida rápida aqui do que chegou, né? O motorista Oswaldo Teodoro Madureira foi contratado pela empresa Constol Construções e Incorporações Limitada em 5 de março de 2002. A empresa era contratada pelo Instituto Candango e paga pela Secretaria de Educação através do programa Renda Minha. Mas, em vez de estar servindo o programa, ele era motorista do comitê da deputada Eurides Brito, em 1º de agosto de 2002. O motorista foi transferido para a empresa Gol Rendacar Limitada, que também era contratada pelo Instituto Candango e pago pelo programa Renda Minha da Secretaria de Educação, onde o motorista continuou na mesma situação, prestando serviços no comitê da deputada Eurides Brito. Após o término da campanha eleitoral, o motorista foi prestar serviços na Secretaria de Educação. Hoje o motorista continua prestando serviços na Secretaria de Educação, no contrato da UCIP-Indesp, que contratou a empresa Domínio, na qual o senhor Hilton é presidente.
O senhor Hilton era diretor financeiro do Instituto Candango de Solidariedade. Observação. Uma das comprovações de que o Oswaldo trabalhou na campanha do deputado Elis Brito é que, além das cópias da carteira de trabalho das empresas, a deputada dava uma ajuda de custo para alimentação e transporte, já que ele não tinha horário de entrada e nem de saída. E os comprovantes são os recibos assinados por ele nas prestações de conta. Outra forma de comprovar é pegando os contratos do programa Renda Minha com o Instituto Candango, principalmente os pagamentos, e verificar o nome das empresas e os períodos citados. Terceira observação. Outra comprovação é que, no intervalo da saída do Oswaldo da empresa Constol para a empresa Gol Rendacar, ele ficou desempregado todo o mês de julho. Então, a deputada, além de ter lhe dado ajuda de custo de R$ 270, que foi dado durante os 4 meses que trabalhou na campanha, lhe pagou um salário de R$ 400, conforme recibo do mês de julho de 2002 de R$ 670. Segue cópia da carteira de trabalho desse servidor. Também recibos aqui das empresas aqui já citadas, do senhor Oswaldo, do comitê. Bem, é claro que é uma denúncia que precisa ser verificada a veracidade dela, e a CPI vai ter que analisar ela com carinho. É essa, deputado Zé Edmar, que chegou a essa CPI. Bom, deputado Velise. Bem, bom dia a todos. Gostaria de primeiro colocar da razão de nós não podermos ontem ter acompanhado, né, o presidente tinha me ligado, e eu até lhe coloquei que eu ia buscar desmarcar um compromisso que eu já tinha, ou então me desvencilhá-lo dele o mais rápido possível. Não consegui. Né, cheguei aqui na casa, eram 15h30. Então, realmente, eu não tive condições, estávamos fechando algumas questões, e era uma pessoa que já tinha marcado há um tempo comigo, eu não tinha condições de desmarcar com ela. E registro, deputado, que a gente tomou uma decisão em cima da hora para evitar certo, aqueles vazamentos que... Não, com certeza, sem problema nenhum. Só acontecendo. justificando do porquê que eu não estava, né, acompanhando. Inclusive, até liguei para o deputado João de Deus e solicitei a ele, né, que se ele poderia também comparecer. Eu não sei se ele compareceu. Nós estávamos, de fato, um dia desse conversando, nós, deputado Paulo Tadeu, no sentido de que é necessário que nós façamos essa avaliação agora de todo o material que nós temos, até porque nós vamos ter materiais novos que não tínhamos ainda acesso, né, buscar fazer esse cruzamento para que a nossa decisão seja aquela mais justa e correta possível, né, para que não paire nenhuma dúvida em relação ao que a gente vai decidir aqui nessa comissão. Além do mais, seria interessante, a gente estava, inclusive, conversando sobre isso, de nós termos o levantamento, até por parte da assessoria, de quais aqueles documentos que foram solicitados, que nós não tivemos ainda retorno, até para nós avaliarmos que tipo de estratégia vamos adotar, né? Dependendo do órgão ou da pessoa, se nós vamos fazer busca e apreensão e marcar em dias aleatórios, né, para que não haja realmente um preparo dessas pessoas, ou então até cobrar e dar um prazo. Acho até que o primeiro momento seria isso, cobrar e dar um prazo, porque são informações que todos falaram, e está colocado isso em todas as nossas notas taquigráficas, de que eles entregariam esse material. Acho que, então, isso é essencial. Além do mais, se colocou também da questão de se agilizar a questão das contas de banco, principalmente, e foi colocado, parece que na CPI da Saúde, que alguns bancos têm uma certa dificuldade, uma demora maior, né? E que um deles seria o BRB. Então, acho que nós deveríamos até contactar, se for o caso, até fazermos uma visita ao doutor Tarcísio, né, no sentido de que pudesse saber quais as dificuldades de ser liberado com mais agilidade, até solicitarmos essa urgência para que não segure os nossos trabalhos aqui dentro, né? Então, acho que era o que nós tínhamos que colocar, acho que teríamos que correr atrás justamente disso, saber o que está pendente e o que vamos fazer para agilizar para que essas pendências venham para cá, né, de alguma forma. Eu acho que, concordando com a deputada Velise, eu tive informação de que os nossos assessores aí do Tribunal de Contas estariam com dificuldades na própria Secretaria de Educação, que teriam ido à Secretaria de Educação e não teriam tido acesso a documentos que consideram importantes para essa avaliação. Então, eu acho que, na linha do que a deputada Velise citou, listarmos todos os documentos que estão pendentes, né, de remessa por parte de pessoas físicas, e especialmente no caso da Secretaria de Educação,
eu acho que é inaceitável que haja protelação, haja impedimento de ter acesso a essas informações. Então, no que tange a Secretaria de Educação, deputado Paulo Tadeu, eu acho que seria imprescindível que fizéssemos um relatório rapidamente desses documentos e que a gente pudesse instar a secretária para que esses documentos sejam imediatamente disponibilizados. Com Se certeza. caso tiver alguma manifestação de não entregar os documentos, aí claro que a gente vai ter que tomar Então, outras decisões. Né? Com certeza. Tá, vamos... Só finalizando, em relação à denúncia, acho que deve ser sim averiguada, né, com todo o cuidado, para que a gente possa averiguar se elas são verdadeiras ou não, e no que isso implica ou no que isso, né, tem repercussão dentro dos trabalhos que desenvolvemos aqui. Deputado Paulo Tadeu. Bem, vamos procurar, juntamente com a assessoria da CPI, tanto da relatoria quanto da secretaria da CPI, que a gente possa fazer essa checagem, já está sendo feita há pelo menos há alguns dias, de todos esses documentos que ficaram de chegar aqui e não chegar. É claro que podemos e devemos, sim, eu concordo com a deputada Evelise, ratificar esse pedido. Mas, com certeza, sim, o prazo não dá para ser mais de 24 horas, porque já foi solicitado, já tem mais de 2 meses em alguns casos, e a partir daí a gente decidir se vamos ter que fazer de novo essa ação de ontem ou não, mas eu espero que não haja necessidade. Eu tenho aqui um requerimento, fruto de um diálogo, quer dizer, fruto de uma orientação da própria Polícia Federal, juntamente com os demais profissionais que estão acompanhando essa CPI, que é daquele famoso almoço lá do restaurante do Hotel Nacional, não é isso? Hotel da Torre. Do Hotel da Torre, perfeito. Bem, orientado pela polícia, nós estamos apresentando aqui hoje, deputado Evelise, um requerimento, o deputado José de Márcio até já assinou, solicitando que haja uma quebra do sigilo telefônico das estações de rádio, base dos telefones celulares da deputada Eurides, do senhor Aquiles, do coronel Dinei, da senhora Élvia, nos dias 4, 5 e 6. Porque fomos orientados pela Polícia Federal que essa informação dará a nós a certeza de que esses celulares, em estando todos eles no mesmo local, portanto, coberto pelaquela mesma torre de comunicação, vai possibilitar a CPI chegar a uma conclusão se eles estavam reunidos no mesmo local, num determinado dia. Então, nós estamos solicitando dia 4, dia 5 e dia 6, para saber se houve esse encontro de celulares, né? No mesmo local, no mesmo dia, etc., portanto, no horário tal, etc. Então, essa é a ideia, porque se eles estiveram juntos no mesmo local, né? Enfim, vai a CPI, a partir da quebra desse sigilo de informações, nós vamos poder saber se houve ou não, como eu disse aqui anteriormente, esse encontro de celulares. E se houve, nós vamos ter a comprovação de que houve o almoço. Se não, não houve, e, portanto, cabe definitivamente essa dúvida. Então, é esse o requerimento que eu queria, inclusive, pautar hoje, para a gente poder aprovar, orientado, como já disse, pela Polícia Federal e pela própria polícia, enfim, que acompanha essa comissão. Eu sugeriria aos demais pares que a gente, a partir de agora, então, como vai ser um trabalho eminentemente interno, né, de análise, eu acho que todos os deputados, os integrantes da CPI, que tiverem assessores com expertise, vamos dizer, nessa parte de exame, de auditoria, de operações bancárias, né, que possam ajudar a assessoria do deputado Paulo Tadeu, que está trabalhando, que tem a responsabilidade primordial aí do relatório, né? Quer dizer, todos os integrantes têm igualmente o acesso a todas as informações, todos os documentos que tiverem chegando, né? E aqueles que tiverem assessores com essa experiência, certamente serão bem-vindos para poder ajudar, né, no exame desses materiais, que não vai ser pouca coisa. Pode ter certeza, né, que se vierem todos os documentos realmente bancários e fiscais, isso vai demandar tempo. Então,
eu sugeriria que a gente não ficássemos mais obrigados a toda sexta-feira ter essa reunião formal, né, apenas em caráter extraordinário, quando necessário, uma avaliação que seja importante de ser feita pelo colegiado, né, que a gente, então, a qualquer tempo, pudéssemos nos convocar, né, e que, a partir de agora, então, como é esse trabalho interno, praticamente, né, que nós ficássemos mais dedicados a realmente esse trabalho de dissecar essa documentação que está chegando. Não sei se os companheiros concordam. Bom, para encaminharmos, então, essa reunião, o deputado Paulo Tadeu, então, orienta a assessoria para nos relacionar os documentos pendentes, né? Talvez a da Secretaria de Educação, eu pediria particularmente à deputada Ivelisse Long, que até por amizades pessoais que tem com a secretária, que a gente pudesse trabalhar em conjunto com ela para ver esses documentos que o Tribunal de Contas tem. Isso. Do BRB também, se for o caso, a visita ao BRB, vamos ver o que está pendente ainda, que não chegou do BRB. A hora que tiver o fato concreto, né, eu também me disponho aí na presidência do BRB, não tem problema nenhum. Exato, acho que é importante. Tudo bem, eu sou da base de governo, além disso, conheço as pessoas pessoalmente, mas sabemos o que está pendente de cada uma delas, né, e fazemos a visita, inclusive, em conjunto, o máximo possível que pudermos, e é interessante, sim, para ter o caráter da comissão, né, não é um pedido pessoal, né, da comissão. Certo. Bom, então, o deputado Paulo Tadeu, que é o principal responsável pelo parecer, pelo relatório, né, em razão desse envio de documentos agora recentes, na sugestão que ele encaminha, né, que nós, então, decidimos, né, que aquele dia 30, que a gente estava realmente, como é que eu diria, movidos pelo desejo de encerrarmos a fase das oitivas, né? Então, essa fase está definitivamente encerrada, né? A não ser que fato gravíssimo surja pela frente, mas, até então, né, e nos colocamos o desafio de, até o dia 30, entregarmos o relatório. Em razão desses fatos supervenientes, né, nós deixamos o deputado Paulo Tadeu à vontade com a sua assessoria, sem essa premência do tempo, tem que ser dia 30, se der para ser dia 15 até o final dos nossos trabalhos, eu acho que seria o desejável, né? Agora, isso aí serão avaliações que deveremos fazer à luz do desenvolvimento do trabalho de processamento das informações, né? Bom, para formalizar aqui esses requerimentos, eu devo submeter à votação. É o requerimento que diversos autores, que requer a quebra do sigilo de informações de estação de rádio, base dos telefones celulares que especifica, já estão assinados pelos 4, né? Suponho que os 4 estão votando favoravelmente, mas para declarar aqui no microfone, deputado Ivelisse Long, como vota? De acordo. Deputado Zé Edmar? De acordo. Deputado Paulo Tadeu? De acordo. E eu também voto favoravelmente, declarando a votação favorável de 4 votos e uma ausência. Isso aqui é o quê? Isso é um requerimento, é uma denúncia para ser averiguada pela assessoria, né? Mais alguma questão a ser tratada? Bom, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa sessão de hoje da CPI, e a qualquer momento, não mais com aquela obrigação de sexta-feira, né? A qualquer momento que acharem interessante, nós estaremos nos convocando para qualquer reunião extraordinária. Muito obrigado.